Olá, nós aqui na Meetup temos uma crença de que o empreendedorismo é um caminho diferenciado, é um caminho que permite atingir resultados que normalmente o caminho tradicional do emprego não permite, ou então não permite de uma maneira tão abrangente, tão universal, tão acessível a toda a gente. Acessível não quer dizer fácil, e exatamente por não ser fácil que nós temos o nosso propósito enquanto empresa, o que nós acreditamos enquanto empresários, é que nós precisamos tornar o empreendedorismo acessível a toda a gente. Nós acreditamos que todo empresário merece ter o apoio que precisa para conseguir concretizar o seu projeto, o seu sonho, para ter uma empresa funcional, uma empresa saudável e que possa viver disso. E isso, por consequência, alimenta toda uma cadeia sem fim, felizmente, de outras empresas e outras pessoas, e assim atingimos todos resultados diferenciados. Com essa nossa crença, com esse nosso propósito, nós resolvemos constituir essa empresa, que é uma soma de valências diferenciadas que nós temos e são complementares, mas essa entrega diferenciada é a nossa busca, diferenciada do que nós conhecemos do mercado, de empresas que prestam serviço de apoio à gestão ou apoio à operação. Então, a Meetup é o resultado dessas nossas crenças, desse nosso propósito, e com o objetivo de efetivamente entregar um resultado diferente, entregar um meio diferenciado de apoio às empresas do que o que nós encontramos no mercado. E nós acreditamos que pessoas e negócios precisam ser tratadas em conjunto. Afinal de contas, são as pessoas que fazem as empresas. Então é importante tratar isso em conjunto e não olhar apenas para números ou processos. O contrário também é verdade. Não adianta olhar apenas para as pessoas de uma forma isolada e esquecer dessa componente do negócio. O segredo que a gente vê é que, para ter o êxito com o seu negócio, essa visão precisa ser integrada, pessoas e negócios. Posso afirmar que esse já é um desejo antigo de concretizar essa parceria. Nós já conhecemos a Ivete e o projeto VP Dicas há um bom tempo e viemos acompanhando o crescimento, as conquistas da VP Dicas, da comunidade, e eu acho que no fundo podemos afirmar que alguns valores e objetivos nos aproximaram e nós estamos agora conseguindo concretizar essa parceria. Nós estamos assistindo esse movimento migratório do Brasil para cá, e até mais do que assistindo, nós fazemos parte desse movimento. Já estamos por cá aproximadamente 5 anos, mas fazemos parte dessa leva que está vindo para cá, que vem com o objetivo de fixar-se por cá e criar esses projetos. E exatamente por fazer parte, nós sabemos quais são as dificuldades, nós sentimos essas dores, nós compartilhamos dessas dúvidas, dessas incertezas, da dificuldade do início, de tomar pé de todas essas novas variáveis desse mundo novo. O nosso propósito na parceria com a VP Dicas é exatamente conseguir apoiar para que o seu projeto possa ser o mais firme, o mais suave possível nessa jornada, saindo do Brasil, vindo para cá, seja da onde for, mas fixando-se por cá e começando esse projeto de empreender na Europa. Bem, nós sabemos que essa pandemia veio e mudou tudo, e trouxe novas dinâmicas e mudou a maneira que as empresas funcionam, os negócios são feitos. Isso é inevitável, as mudanças vieram para ficar. Nós temos o compromisso de fomentar o empreendedorismo e de ajudar o empresário, de ajudar o empreendedor a superar isso, a adequar-se aos novos tempos, às novas realidades. Além dos nossos serviços, nós temos o objetivo de informar, de ajudar, de fornecer conteúdo, e essa é a nossa proposta, para que todos possam usufruir dessas informações e possam se preparar. Nós queremos estar presentes em todas as etapas desse processo.
desde o início do planejamento, de quando ainda é somente uma ideia e precisa ser trabalhada, até efetivamente já com uma empresa por cá operando, precisa de um apoio à gestão ou precisa de um apoio à operação. Em todos esses momentos, nós queremos estar presentes e queremos ajudar nesse caminho. A nossa proposta, em parceria com a VP Dicas, é contribuir não só com informações de qualidade, mas também com apoio à concretização e à operação desse projeto de migração e empreendedorismo, né? Desde informações úteis, por exemplo, de funcionamento do mercado, regulações, impostos e todo tipo de informação que seja necessária à preparação, desde o planejamento do negócio, do projeto de investimento, ou até mesmo do estudo de viabilidade do investimento, e também da contratação de serviços assim que a empresa entrar em operação. A Meetup atua em todas as áreas de um negócio, desde a preparação, do planejamento do negócio, até um projeto de investimento, ou até mesmo do estudo de viabilidade de um investimento, e também no apoio à gestão e à operação da empresa. Nós sabemos que muitas vezes, quando empreendemos, nós fazemos aquilo porque somos bons naquilo. Então, queremos empreender. Só que isso não basta, né? Nós precisamos gerir a empresa, precisamos cuidar das finanças, da produção, das vendas, fazer o orçamento, cuidar do fluxo de caixa, gerir as pessoas e tantos outros desafios que o empresário tem colocado na sua frente quando ele resolve empreender, quando resolve colocar um projeto em prática. A falta de conhecimento nessas áreas que foram citadas agora, elas podem botar todo o projeto a perder, pode colocar em risco o projeto como um todo. A taxa de mortalidade das empresas em Portugal aumentou 5,3 pontos percentuais de 2005 até 2018, que é o último ano que se tem os números oficiais do INE, e saiu de 23 para 28,3%. Ou seja, 28,3% das empresas morrem no primeiro ano. Mas se nós pegarmos esse número e formos ao detalhe da forma da constituição da empresa, as empresas individuais, elas têm números muito maiores e chegam numa taxa de mortalidade de 33,4%. E o que esses números nos dizem? Qual é a leitura que se pode fazer? É preciso ter apoio para sobreviver e para vencer. Qual é o apoio que nós precisamos? Qual é o apoio que todo empresário precisa? Nós temos três variáveis: a falta de conhecimento, a falta de tempo ou a falta de recurso. Nós precisamos de apoio em tudo aquilo que nós não temos conhecimento para fazer bem feito, em tudo aquilo que a gente não tem tempo para conseguir fazer, em tudo aquilo que a gente não tem o recurso necessário para conseguir fazer da maneira correta. É preciso, é fundamental planejar, é preciso preparar-se para um projeto dessa magnitude, para um projeto de empreender. É muito importante ter a consciência de que quem vive apagando incêndios não tem tempo para o que realmente é importante. Precisamos ter essa consciência de identificar as nossas limitações, identificar as nossas capacidades e tudo aquilo que estiver fora do que nós conseguimos fazer bem feito, nós precisamos ter apoio. Isso é fundamental. Primeiramente, tudo aquilo que é novo ou desconhecido gera uma certa reação inicial, um desconforto e despoleta um comportamento primário que é de lutar ou fugir. Diante de situações que nos desafiam, que geram dificuldades, a nossa tendência é buscar um porto seguro, é buscar a nossa zona de conforto. E para que isso não aconteça, é importante que eu consiga transferir esse porto seguro. Mas como que eu faço isso? Primeiro, é fundamental que você se prepare muito bem, faça um bom planejamento, até você sentir que esse plano está deixando você seguro do seu projeto. Com essa abordagem e desta forma, você vai acabar controlando ou minimizando muito das questões emocionais ou psicológicas que poderiam
colocar o seu projeto a perder. E, sobretudo, eu diria o seguinte: você tem que ter clareza de propósito, de objetivos. O que você está buscando para você? Ter essa clareza é fundamental para você estar disposto a encarar as dificuldades que virão. E, para finalizar, eu diria o seguinte: experiência do Alex, do Décio e de tantos outros que fizeram esse percurso. Você precisa vir com a sua mente aberta. Tem que ter um mindset, né, que seja moldável. E se você tiver esse mindset moldável, você vai se adaptar muito mais rápido, vai ser menos traumático e você vai ter o sucesso tão desejado mais rapidamente. E quanto às demais questões, o que nós acreditamos que é especialmente desafiador, especialmente considerando o início do projeto, são realmente as questões culturais que é preciso se adaptar. A linguagem, a maneira de fazer negócios, a maneira que a comunicação é feita, os períodos de férias, as datas, tudo isso que envolve os negócios, mas não são efetivamente os negócios. Diferenças que são fundamentais. Agosto, Portugal para. Nós, no Brasil, estamos acostumados que ali depois do Natal, Ano Novo, até o Carnaval, não existe vida. Por cá é diferente, não existe vida em agosto. O final do ano, o início do ano, é efetivamente, para a maior parte das operações comerciais, é o melhor período para fazer negócio. O uso de ferramentas, WhatsApp, de SMS, tipo de linguagem, essas questões realmente precisa se adaptar-se, precisa se habituar-se a isso. E é somente estando por cá, vivendo isso e aceitando essa diferença, que nós conseguimos nos acostumar com isso e usar isso até ao nosso favor. Do ponto de vista de um cidadão português, das diferenças mencionadas acima, há algumas que devem ser destacadas. E que têm a ver com a receptividade do contacto online e com a linguagem usada. O português ainda é desconfiado relativamente ao comércio online, porque há uma cultura de produção por encomendas, de encomendas para mercados muito altos, muito personalizadas e muito específicas. Isso inclui, ou frequentemente pressupõe, um contacto pessoal próximo. E isto é inerente a uma cultura de negócio de qualidade. E, portanto, o online é muito massificado e muito impessoal para esta situação. Por outro lado, Portugal é um mercado pequeno, onde as pessoas cobrem e têm acesso facilmente a todo o território e, portanto, todas as vantagens do contacto pessoal ainda são tidas como muito vantajosas e bastante importantes, quer dizer, para o estabelecimento de relações comerciais. O mercado é conservador e o nível de abertura ao digital é comparativamente mais baixo ao do brasileiro, que é um mercado maior, com quase 200 milhões de pessoas, com o quinto maior país do mundo, acessibilidades físicas mais difíceis e, portanto, mais aberto a tecnologias mais massificadas e a produtos mais massificados. Cá é ao contrário, e é muito importante perceber que o comércio digital ainda se está a desenvolver e que pode ser uma mais-valia se quisermos trabalhar nessa área, mas ainda há resistências muito relevantes. Se for a intenção de vender para a Europa, então aí sim há uma vantagem muito relevante de ser capaz de vender através de meios digitais. A Europa está muito mais desenvolvida a esse nível, até por questões culturais. No entanto, é preciso saber falar línguas estrangeiras, saber falar bem o inglês, eventualmente saber falar uma segunda ou uma terceira língua dos países para onde queremos vender. Sem inglês e sem línguas estrangeiras, a vantagem digital pode não conseguir ser bem aproveitada. Em questões de linguagem, pessoa a pessoa, é extremamente importante perceber que nós adaptamos a nossa linguagem ao interlocutor que temos à nossa frente. É extremamente importante perceber que não falamos da mesma forma para um empresário industrial, uma pessoa das finanças, um mecânico ou um empresário na área dos transportes. Somos muito sensíveis à linguagem que é preciso ser utilizada para que as pessoas se sintam que estão a falar com alguém com quem partilham valores. E, portanto, que não lhes está a ser imposta uma realidade na qual elas não se inserem, com a qual elas não se revêem.
E, portanto, adequar a linguagem é quase que essencial em algumas situações. Isso implica conhecer bem português. Não há problemas com o sotaque brasileiro, nem com as expressões brasileiras. Nós estamos bastante habituados a isso, não temos problemas, percebemos bem. Agora, mesmo o português brasileiro tem níveis de formalismo e de utilização de linguagem que é preciso conhecer e tem a ver com o domínio do idioma e não tanto com o sotaque. E outra consequência disso é que as redes sociais não são formas aceitáveis para a comunicação de coisas que têm que ser formalizadas. Aceitação de encomendas, envio de propostas, tudo o que exige a combinação de detalhes importantes a um negócio deve ser formalizado através de e-mail. De carta, antigamente fazia-se, já não se utiliza, normalmente agora é por e-mail. Porquê? Porque fica registado, os termos dos acordos ficam registados e podem ser utilizados mais tarde para clarificar situações, dirimir conflitos. E também, ao se fazer isso, isto implica credibilidade. As pessoas são obrigadas a definirem-se e a serem credíveis. O online das redes sociais pode ser usada, mas é já quando se tem alguma confiança com as pessoas com quem estamos a lidar e serve para combinar horas de contacto, combinar uma reunião, dizer que se chega atrasado, enfim, coisas que já são mais informais, já implicam alguma relação com a pessoa com quem estamos a contactar. Mas, até que essa familiaridade seja conseguida, não são aceitáveis como credíveis contactos através de redes sociais. Facebook, Messenger, WhatsApp são para amigos, relações formais entre empresas. Não é bem visto. Portugal, como a maior parte dos mercados na Europa, é um mercado velho. A Europa não é exceção. O que é importante perceber aqui é que a concorrência é extremamente elevada e o nível de exigência técnica e de competência profissional é extremamente elevado. As grandes empresas têm, sobretudo as multinacionais, têm muitas vantagens, têm uma capacidade de comunicação muitíssimo elevada, dominam os meios, os mass media, e, portanto, as pequenas empresas têm que ser muito, muito boas para conseguir encontrar o seu nicho e o seu mercado. Portanto, a nossa atividade é pouco dada a amadorismo, as pessoas têm que ser extremamente profissionais e o nível de exigência é tal que o europeu é desconfiado das pessoas que aparecem porque não os conhece. E não as conhece, não é saber se são boas ou más pessoas, é saber se elas têm a competência e a capacidade de entrega necessárias para corresponder ao mercado em que estão inseridas. Isto é extremamente importante. Portanto, para além das questões de linguagem que é preciso dominar e que foram tratadas noutro ponto, o trato, a atitude de trabalhar é extremamente importante e o amadorismo só com sorte consegue vingar. Normalmente não consegue estabelecer-se de uma forma estruturada. São mercados muitíssimo explorados porque estamos cá há muitos, muitos anos a trabalhá-los e, portanto, toda a gente já encontrou os nichos que existem. O que é importante é conseguir trabalhar na inovação para criar novos nichos. Quanto às questões tributárias e fiscais, são muito mais simples de tratar. Porquê? Porque a carga fiscal é maior, mas ela é muito mais direta, tem menos detalhes. A forma de aplicação da tributação é mais fácil de compreender e muito mais fácil para planear o negócio. E às vezes é até mais fácil fazer vendas intracomunitárias entre países da União Europeia do que dentro de Portugal. O exemplo, por exemplo, que é o IVA, o Imposto Único, não se cobra entre transações intracomunitárias. E em Portugal, o IVA tem apenas 3 alicotas, 3 taxas que são aplicadas, de 6%, de 13% e de 23%, sendo que a maior parte dos produtos e serviços são cobrados a 23%. É preciso também perceber que o IVA em Portugal é um imposto de conta corrente. Uma empresa, quando compra, paga IVA. Uma empresa, quando vende, cobra IVA.
e no final do período de tributação, pode ser ao mês ou ao trimestre, faz-se as contas, a empresa pagou tanto de IVA em faturas e cobrou tanto de IVA em faturas, e a diferença é aquilo que é pago ou recebido do Estado. Se nós formos uma empresa exportadora que cobramos pouco IVA, porque, como vos disse, entre países da União Europeia não se cobra IVA, vendemos muita coisa sem IVA, mas compramos tudo com IVA. Portanto, no final do mês ou do trimestre, pagamos muito mais IVA do que recebemos, a diferença o Estado devolve. Se for pelo contrário, se cobrarmos muito IVA em vendas e menos nas compras, nas faturas, a diferença paga-se ao Estado. Essa diferença do sistema tributário Portugal-Brasil, por cá, é muito mais fácil de planejar a operação de uma empresa. Nós temos o IVA nas operações de emissão de fatura, nas operações das transações efetivamente. Nós temos um imposto, nós temos o IVA. Não é a complicação de PIS, COFINS, ICMS, com taxa variável, ISS, não é. É muito mais simples planejar, estimar valores e a própria operação é muito mais simples. Isso é fundamental e tem que ser bem aproveitado. Nós temos um ditado aqui na Meetup que existem 2 tipos de empresas ou empresários. É aqueles que sabem que precisam de apoio e aqueles que ainda não sabem. Porque toda vez que a gente começa um negócio ou está operando um negócio, nós temos diversos desafios, diversas demandas para resolver. Então, de criar, de adaptar, de operar esse negócio, de fazer esse negócio crescer. Então, em algum momento, nós vamos precisar de algum apoio, não é? E muitas vezes esse apoio ele é necessário porque nós não temos tempo para fazer tudo. Então, primeiro, um fator tempo. Não nos dá tempo de fazer tudo que precisa ser feito. Ou ainda, nós não temos o conhecimento ou a competência para fazer determinadas atividades. E também, muitas vezes, por falta de recurso. Então, o empresário precisa de apoio em algum momento, em alguma altura do negócio, ele vai necessitar, vai precisar desse apoio. E pensando nesses motivos que nos levam a pedir apoio, o tempo, falta de tempo, de conhecimento, de recurso, nós criamos serviços diferentes para momentos diferentes e necessidades diferentes. Nós temos um serviço de diagnóstico rápido, plano de ação imediata, que é algo muito mais assertivo, que é algo muito mais incisivo, um serviço de um prazo mais curto, ajuda na identificação de problemas ou na identificação de soluções para esses problemas, uma análise abrangente de uma das áreas da empresa, um plano de ação muito específico. Esse serviço é o BOOST, diagnóstico rápido e plano de ação imediata. Temos também um serviço para terceirização de processos, de tarefas, ou externalização, como fala em Portugal, que é o Team Up BPO. Nem sempre vai se ter a capacidade, nem sempre vai haver a demanda suficiente para justificar a contratação de um recurso. Nem sempre vai haver um recurso, um colaborador, ou nem sempre vai haver o dinheiro, efetivamente, para fazer uma contratação, a carga o custo da contratação é muito alto, ou nem sempre vai ter a ferramenta certa, o recurso para uma tarefa muito específica. Muitas vezes não basta ter a pessoa, é preciso também ter a ferramenta. Para esse tipo de situação, nós temos o Team Up BPO, que basicamente é contratação de trabalho pronto, contratação de trabalho feito. Contrata-se processos, tarefas específicas. Preciso de apoio com tesouraria, preciso de apoio com gestão financeira, preciso de apoio com gestão de talentos. Minha empresa precisa gerir as pessoas e não tem essa habilidade. Pode-se contratar somente esses processos de gestão de pessoas, por exemplo. Pode-se contratar os processos de apoio à gestão financeira e tesouraria. Temos também um serviço que é mais abrangente e que não é limitado à origem, ou seja, é o Root and Build, que é um apoio, pode ser a mais longo prazo, pode-se inclusive contratar por um pacote de horas, a um custo muito inferior a uma contratação pontual, aonde é possível identificar e construir soluções num prazo maior. O que é importante ressaltar, tudo isso foi pensado para ser acessível a todo tipo
e todo o tamanho de empresa, desde uma micro e pequena empresa até uma empresa média, uma empresa de um porte um pouco maior, pois os serviços são adaptáveis. E o importante, nós temos esse compromisso de fomentar o empreendedorismo, de dar o apoio para que um empresário possa efetivamente concretizar o seu plano. Então, dentro desse nosso propósito, os nossos serviços precisam ser acessíveis a todo tipo de empresa, a todo tipo de projeto. As questões comportamentais, e nomeadamente aqui emocionais ou psicológicas, são as mais importantes, porque o resto eu posso aprender ou posso contratar um serviço especializado com muito mais facilidade. Mas é preciso ter essa consciência de quem eu sou, quais são os meus sonhos, meus desejos, quais são os meus medos, né? Qual é o propósito pelo qual eu estou empreendendo esse projeto, né? Isso também tem que ter claro para você qual que é o seu nível de aversão ao risco, o quanto você está disposto a correr o risco. Ter essa clareza antes, para que você consiga se organizar, se preparar para esse projeto. Existem aqui muitas variáveis que podem influenciar o nosso projeto, podem inclusive impedir o nosso projeto, e a gente precisa ter essa consciência inicial, a partida, como chama aqui em Portugal. Todas essas questões emocionais, comportamentais, psicológicas, elas são importantes, elas podem colocar um projeto todo a perder. Mas elas são tratadas basicamente com informação, muita informação de qualidade, é importante ressaltar isso, informação de qualidade, com preparo, com pesquisa, com tudo que possa nos dar uma confiança, tudo que possa nos dar uma consciência. É preciso ter a clareza do que nós queremos e especialmente do que nós não queremos, para que através disso nós consigamos também lidar com os riscos. O que nós vamos fazer se algo não correr bem, se algo não correr da maneira que é esperado? São questões importantes, mas cabe muito a nós mesmos lidar com isso. As outras questões, a parte prática, processo migratório, mudança, empreendedorismo, todas essas outras questões, elas podem ter um apoio muito mais fácil. É possível fazer uma contratação de um serviço e que nos apoie nessas questões. E é para isso que nós estamos por cá, assim como todos os parceiros da VP Dicas, para lhe apoiar em todo esse processo migratório, em todo esse processo de empreendedorismo, em tudo que nos for possível, né, dentro dessa nossa realidade. Claro que sim. Felizmente existem muitas opções de financiamento, desde as mais tradicionais até aquelas que são feitas a fundo perdido, apoiadas pelos programas de investimento da União Europeia. Existem fundamentalmente dois tipos de apoios ao investimento, às empresas e ao emprego. Ao emprego são coisas feitas especificamente através do Instituto de Emprego e Formação Profissional do Estado, em que o emprego é diretamente subsidiado. Ou porque estamos a falar de pessoas com mais de 50 anos que têm, durante determinado tipo de tempo, apoios à formação de emprego, através do, por exemplo, subsídio de X% do salário durante 2 anos. A mesma coisa para jovens profissionais. Há o apoio a estágios profissionais que podem ser financiados pela União Europeia, inclusivamente. Mas aí estamos a financiar especificamente a criação de postos de trabalho com o financiamento de uma percentagem específica dos custos do funcionário durante X tempo. Há depois outro tipo de apoios às empresas. E aí já são diversas. Estamos a falar de programas que podem fazer empréstimos a taxas bonificadas, quer dizer que a taxa pode inclusive ser zero, com prazos de pagamento muito extensos. E no limite há programas europeus de apoio às empresas em que há uma percentagem de investimento que venha a ser feito em áreas consideradas prioritárias, que chega a ser a fundo perdido. Quer dizer que se nós fizermos um investimento, por exemplo, de 100 milhões de euros,
que pode ser financiado a 50%. Desses 50%, 25% do investimento total é empréstimo sem juros, imaginem, 15 anos ou 10 anos, e os outros 25%, se nós cumprimos os objetivos, são oferecidos, é um financiamento, é um subsídio ao investimento por parte da União Europeia. Estes programas, obviamente, são muito vantajosos, mas é preciso ter uma empresa e um modelo de negócio bem estruturado e é preciso conhecer profissionais que os saibam estruturar e depois apresentar. São processos burocráticos e são exigentes porque a empresa tem que cumprir os objetivos. Finalmente, há formas tradicionais de apoio a nível de financiamento por parte da banca, que é extremamente exigente, que não é barata e que, portanto, é um recurso que tem que ser usado com muita parcimónia e, obviamente, exige uma atitude profissional relativamente à banca. Mas aí o empréstimo bancário já é uma coisa conhecida. Existem também medidas do Estado português, do governo português, dos órgãos competentes, que visam repatriar, que visam trazer de volta portugueses ou luso-descendentes que já estiveram por cá, ou o investimento, né, dessas pessoas em empresas e negócios portugueses. De diversas maneiras, tanto na criação de empregos, na criação de negócios, ou mesmo um retorno para que seja feito um contrato de trabalho por conta de outras, que tenha a trabalhar em outros projetos. É importante ter a consciência de que existe esse interesse do Estado português, mas também que os programas, efetivamente, eles variam muito de acordo com o momento em que nós estamos. É importante ressaltar, nós estamos no final do ciclo do Portugal 2020 para iniciar o Portugal 2030 e nesse intermédio tivemos uma pandemia, então certos programas do Portugal 2020 que não foram concluídos, a verba foi redirecionada e as ações estão variando muito. O que é importante saber existe esse interesse do Estado português no retorno dos portugueses ou luso-descendentes e que seja verificado no momento da execução do seu projeto, no momento que você for retornar, e veja o que está disponível naquele momento que permita o seu retorno ou investimento por cá. A melhor dica que nós podemos dar é uma palavra que resume tudo o que é preciso fazer numa situação dessa. Planejamento. Planejamento. Sempre. Muita preparação, muito estudo, muito cálculo, muitas listas, muitas verificações. É preciso planejar. Porque na prática, um projeto dessa envergadura, um projeto de emigrar, de empreender, de começar uma vida nova num outro país, ele é muito similar a um projeto de uma empresa, uma construção, uma ampliação, um projeto empresarial a sério. Porque, apesar de não o ser, não é a mesma coisa, na prática, envolve tantas variáveis, tanto preparo, tantas questões a serem vistas, que é sim um projeto que precisa ter início, meio e fim, todo um planejamento e todo um preparo. Porque envolve questões desde burocracias, documentos, dinheiro, até mesmo a preparação emocional. Você tem que estar pronto para viajar e ficar longe de família e amigos, tem que estar pronto para viajar e trazer todos os documentos que precisa e ter verificado tudo que precisa ser feito no país de origem, no país de destino. É um planejamento de um projeto a sério. Precisa ser tratado assim. Infelizmente, tem muitos casos de pessoas, e são relatos tristes, porque as pessoas passam por dificuldades que comprometem o projeto como um todo. Situação de pessoas que precisavam assinar um PD4 e chegaram por cá, não tinham, e foram parar numa emergência do hospital, e uma fortuna de taxas moderadoras pela falta de um documento. É preciso ter a seriedade do planejamento, é preciso preparar. Nós temos o compromisso assumido de fornecer um conteúdo sobre isso, de uma maneira abrangente. Como planejar uma mudança desse tamanho? Vai ser a nossa contribuição com isso.
usando técnicas de gestão de projetos, como se fosse uma empresa séria, como a gente pode transformar isso, como pode utilizar esses conhecimentos na nossa vida, como planejar eventos grandes da nossa vida usando esses conhecimentos de gestão de projetos. Não temos ainda definido formatos, com serviços, vai ser um curso, mas nós vamos disponibilizar conteúdo para que possa lhe ajudar a fazer a preparação desse projeto tão importante, né? Mas de uma maneira bem resumida, essas dicas que servem para uma empresa também se aplicam a esse tipo de evento nas nossas vidas. E isso é, busque apoio naquilo que realmente é importante e também naquilo que você não sabe. Agora, você consegue planejar tudo sozinho? As questões migratórias, documentos, por exemplo? Ótimo! Agora, tem o receio de não conseguir, está sentindo alguma insegurança? Amigo, busca apoio especializado. Vai por mim que isso vai ser muito melhor no seu projeto. Muito importante é perceber, para quem vier viver para Portugal e se quiser cá estabelecer como empresário, que é preciso vir bem preparado. Não deixar as coisas pelo meio do caminho, não deixar a preparação pela metade. Ficar cá sem poder funcionar porque não estamos preparados é uma coisa que pode ser muito cara. Pagar casa, constituir a empresa, mas depois gastar tempo a tentar resolver os problemas que não estávamos preparados antes. É extremamente importante vir bem preparado para que o dinheiro não desapareça e nós ainda nem sequer começamos. Portanto, as almofadas para que se as coisas correrem mal, sobretudo para quem tem baixa capacidade financeira, são muito pequenas. E, portanto, uma boa preparação, uma boa orientação é muito importante. Por isso é que, em casos como esses, podemos contar com empresas como a VP Dicas e os parceiros da VP Dicas para podermos ajudar as pessoas a trabalhar. Se nós viermos bem preparados, sabemos exatamente tudo o que precisamos saber, trouxermos para Portugal aquilo que é de facto necessário, chegamos cá e os processos burocráticos podem ser muito simplificados. Em um mês uma empresa pode começar a elaborar sem problemas se estiver bem preparada. E o tempo que se gasta é mínimo. E há empresas e instituições como a VP Dicas que nos preparam muito bem para isso e que nos permitem poupar muito dinheiro mesmo, e ganhar tempo. Às vezes são tão importantes que o próprio português, se os conhecesse, seria bem beneficiado. Vir bem preparado é essencial, é uma vantagem competitiva muitíssimo importante e nesse âmbito estamos aqui para o ajudar.